Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Que bênção poder estarmos reunidos mais um dia, mais uma noite na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, em nome de Jesus, ler essa palavra. Eu creio que Deus há de falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. João, capítulo de número 5. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra, olha só. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressequidos, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9, logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, fala conosco, ó Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas verdadeiramente aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos diretamente do Teu trono. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, desde quinta-feira, 2 quintas-feiras atrás, eu venho pedindo à direção de Deus uma mensagem. Quando o pastor Sérgio, inclusive, pregou aqui a respeito daquela mulher sunamita, que deixa a terra por 7 anos, que haveria uma fome, obedecendo a palavra do homem de Deus. Aquilo ali começou a acender meu coração, e quando eu li essa mensagem, Deus foi falando ao meu coração o que nós temos vivido nesses últimos tempos aqui na igreja. O que Deus tem ministrado, inclusive, muitas vezes, através da vida do pastor Sérgio. Que nós precisamos e necessitamos entender como que a nossa vida, principalmente nesses últimos tempos, o inimigo quer destruir os nossos relacionamentos. Sabe, a necessidade de ter um relacionamento, uma amizade, de ter um companheiro, de ter alguém que nós podemos contar, é algo que Deus, está no coração de Deus. Ele criou a família, não foi à toa. O pastor Rafael pregou aqui maravilhosamente domingo, né? Deus criou a Eva porque não era bom que o homem estava só, e assim é verdade, mas o inimigo, o que ele mais quer é justamente acabar. Por que nós estamos vivendo distanciamento social? Entenda, porque talvez seja mais bonitinho falar distanciamento social, mas a verdade é que o distanciamento, ele está virando um distanciamento social. As pessoas, as famílias estão se afastando. Eu ouvi um rapaz falando esses dias, falou: eu não vejo a hora dessa pandemia acabar para poder dar um abraço no meu pai. Eu fiquei imaginando, gente, mais de 1 ano sem poder dar um abraço no pai, porque infelizmente tem alguns que estão tão apavorados que realmente querem distância.
Sendo obviamente que nós, como cristãos, temos que crer sim, que Deus cuida da nossa vida, mas temos que fazer a nossa parte. Álcool em gel, distanciamento físico, sabe? Não social, mas físico. Por isso a necessidade de mantermos os nossos relacionamentos. Como a pastora falou, olha, talvez você não vai poder estar lá ajudando na chácara, mas só de você estar em oração, esse relacionamento muda tudo. Sabe, eu fiquei buscando a Deus, por que será que é tão importante o relacionamento? E a palavra de Deus diz em Eclesiastes 4:10, que olha, não é bom, né, que o homem esteja só, porque se ele cai num buraco, não tem quem o levante. Ai dos que estiver só, porque se recair, não vai ter quem o ajudar. Vocês já caíram? Gente, já passei umas vergonhas com tombo. Mas quando tem alguém, você tem a oportunidade de poder ajudar. E essa necessidade que nós precisamos ter, entender, sabe, de precisar, talvez não de uma mão física, mas uma mão em oração, um coração que pode atender a nossa vida. Mas também precisamos entender que não é qualquer tipo de amizade também. Não é, então tá, pastor, eu vou ter relacionamento, vou ter amizade, então eu vou ter qualquer um. Não. A palavra de Deus diz que, 1 Coríntios 15:33, que as más companhias corrompem um bom caráter. Tem um ditado que diz, né? Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. E eu fiquei, sabe, buscando a Deus nessa mensagem e pensando a respeito dessa história desse homem naquele tanque. E eu, enfim, posso dizer, né, encontrei pelo menos 7 tipos de amigos, pelo menos na minha cabeça, mas eu creio que da vontade de Deus. E um dos tipos de amigo, eu estava lendo a palavra do Senhor. Vocês já ouviram falar em Jó? Quem já ouviu falar em Jó? Sim ou não? Meu Deus, que sofrimento, hein? Um homem sincero, reto, temente a Deus, um homem de Deus. Não só isso, desviava-se do mal, mas ele passou tudo aquilo que passou. Sabe, ele estava em um buraco. E quem eram os amigos dele para estender a mão? Diz a palavra em Jó, capítulo 2, que Jó tinha 3 amigos. E quando eu li essa história, eu fiquei pensando, rapaz, que legal, né? Passou uma situação que eu não desejo nem para o meu pior inimigo se existisse. E 3 amigos, sabendo a história que ele estava passando, eles combinam de ir até Jó. Eu fico até intrigado, que quando eles se aproximam, veem Jó ao longe, eles não reconhecem, tão diferente Jó estava. Eu fico imagina Jó, é um homem próspero, abençoado, né, alegre, com a família sempre ao seu redor, e de repente, sozinho, abandonado, sem a esposa, sem os filhos, sem todos os bens, sem saúde. E aqueles amigos olham, será que é Jó, será que não é? E quando eles se aproximam, veem que é Jó, e diz a palavra que durante 7 dias e 7 noites, aqueles homens ficam diante de Jó em um absoluto silêncio. Olha o silêncio. Imagina, um segundinho que eu paro, já fica um clima esquisito, né? 7 dias, 7 noites, em um absoluto silêncio. E quando eu li essa história, eu encontrei, pelo menos a meu ver, um amigo, um tipo de amigo, um amigo religioso. Mas entenda, amigo religioso, não aquele amigo, né, que a gente entende como cristão. Não confunda a religião com Cristo. Sabe, aquele amigo que ficou em silêncio, mas quando abriu a boca, vocês já leram a história de Jó? Somente condenações. Somente, sabe, julgavam Jó. 7 dias em silêncio, mas quando abriram a boca, falaram, Jó, nossa, você está passando por isso, Jó. Perdeu tudo, filho. Oh, que dó. Sabe por quê? Pecado. Porque você está em pecado, porque você não está servindo a Deus, você não está na igreja. Você não foi na igreja quinta-feira, né? Certeza. Domingo eu não te vi lá. Sabe,
aqueles amigos religiosos que estão lá apenas para julgar. Sabe, tomam até a palavra de Deus para encontrar motivos para a circunstância que você está passando. Para julgar, para dizer, olha, tudo que você está passando, a culpa é exclusiva sua. Não entende o coração de Deus? Não entende, então quer dizer que a pandemia é a vontade de Deus? Não, talvez não. Mas Deus permite algumas coisas. O próprio Senhor permitiu Jó passar por aquela situação. Ou seja, não era pecado, pelo contrário. Deus olha para Jó e fala para o diabo, olha lá, está vendo meu servo Jó? Homem reto, sincero, temente a Deus. Ei, e desvia de você. Mas ele passou por tudo isso. E os amigos olhavam e diziam, tudo isso era culpa do pecado, do erro, da falha. Mas existe um amigo pior, que eu posso dizer, talvez seja o segundo tipo de amigo. O amigo dono da razão. Sabe, um amigo que está do seu lado, que está, acompanhando com você, está ali, talvez até na igreja, está ali no seu trabalho, em algum lugar. Mas, no fundo, quando você fala alguma coisa, principalmente ligada a Deus, principalmente quando você fala assim, por exemplo, eu tenho fé que eu ainda vou conquistar um emprego tal, eu tenho fé que eu ainda vou alcançar tal vitória, eu tenho fé que ainda vou fazer isso. A pessoa olha para você e fala, não, filho, que fé é isso? Larga a mão. Você tem fé? Legal. Fé, não vai ser vitória. Não é nada. Sabe, porque lá no fundo ele sabe que isso é besteira. Sabe, às vezes julga. A mulher de Jó, o que ela fez? Vivia na cama com ele. Servia os pratos de alimento para ele. Cuidava dos seus filhos. Mas no primeiro momento em que Jó passou toda aquela situação, que você vai ainda continuar nessa tua sinceridade? Você ainda vai continuar dizendo, Deus, o que ela fala? Amaldiçoa esse Deus e morra. Eu não te disse? Eu não te falei que esse Deus não vira nada? Para que você foi na igreja de quinta e domingo? Para que você foi isso? Sabe, eu tinha falado. E esse amigo estava do seu lado. Mas ainda existe um terceiro tipo de amigo. E esse amigo parece que é pior, falando o termo, pelo menos que eu coloquei aqui no meu coração, mas é mais difícil de encontrar, um amigo traidor. Vocês conhecem algum amigo traidor? Sim ou não? Talvez você não vai conhecer. Jesus andou do lado de um amigo que fazia tudo por ele, que servia ao Senhor, fazia tudo o que Jesus mandava, um amigo parceiro. No entanto, era um amigo que, se não fosse Jesus, Jesus sabia, mas se fosse um de nós nem reconheceríamos. Sabe, um amigo bondoso, olhando, meu Deus, quebrou esse vaso de alabastro, se tivesse pegado, vendido, dado aos pobres, teria feito muito mais uso, aquele amigo bondoso. Mas no final das contas, com um beijo, traiu Jesus. São tipos de amigos que, infelizmente, muitas vezes nós não prestamos atenção. Tipos de amigos que muitas vezes estão do nosso lado, estão na nossa cama, estão no nosso serviço, enfim, mas nós não o reconhecemos. Mas eu quero dizer, ainda há esperança. Amém? Você crê que ainda há esperança? Pastor, só está falando de tipo de amigo ruim, só tem amigo ruim, só tem amigo que quer trair, que quer julgar, que quer me condenar, que quer me matar. Mas diz a palavra que há amigos mais chegados do que um irmão. Eu quero convidar você a encontrar esse amigo. Talvez você ser esse amigo. De pessoas que estão lá fora, talvez às vezes dentro da sua casa, que precisam desse tipo de amigo, ou você que precisa encontrar um amigo assim. Mas entenda que nós precisamos fazer a nossa parte. Há amigos mais chegados do que irmãos, mas como reconhecer? E eu fiquei buscando assim uma direção na palavra, alguns tipos de amigos.
E eu encontrei pelo menos 3 tipos de amigo doido, louco. E eu não sei se vocês já passaram por isso. Vocês têm noção do que é ter um amigo louco? Não de loucura, né? Mas sabe aquele amigo crente? Crente é tudo doido, né? Faz umas coisas que não faz sentido. Esse dia eu estava refletindo. Entraram no meu escritório há uns anos atrás, roubaram computador, notebook, do meu sócio, do meu cunhado, minha irmã, e todo mundo, levaram tudo. E não era só o prejuízo material, que também não era brinquedo, né? Comprar computador, tudo, mas a nossa vida, as peças, né? Sou advogado, tudo estava dentro do computador. Falei com a polícia lá na hora, poxa, a gente não pode fazer nada agora, tal. Nos deram uma dica. Eu e meu primo corremos lá para um lugar lá e começamos a caçar daqui, caçar de lá. Um amigo doido, que no meio do nada me apoiou naquela situação e nós conseguimos conversar com algumas pessoas lá naquele lugar lá embaixo e saímos de lá com o nosso coração. Será que vai dar certo? Mas um amigo doido é que, de repente, nós estávamos conversando e a gente falou assim, o que a gente vai fazer agora? Tem que esperar até 6:30 da noite para voltar naquele lugar. Aí a família, né, tudo doido, vamos fazer um churrasco? Gente, não faz sentido um negócio desse. Você perdeu a sua vida profissional, sabe, não, você vai confiar em que alguém vai entregar alguma coisa para você, mas de repente, os amigos doidos falam assim, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer um churrasco. E ficamos lá até umas 5 horas comendo ali e tal, não é à toa que estamos magrinhos. Aí, mas com a confiança, certeza que Deus ia trabalhar e louvado seja Deus. 7:30 da noite, quase 8 horas da noite, nós, né, tínhamos a igreja aqui na Luiz Barreto, inclusive. Nós chegamos com os 2 notebooks nossos, colocamos no altar e glorificamos a Deus. Porque algumas loucuras não fazem sentido para o mundo lá fora. E eu fiquei olhando a palavra de Deus, tem 3 caras muito loucos. Já ouviu falar em Sadraque, Mesaque e Abednego? Os caras, sabe, receberam uma ordem do rei, falando assim, ó, ou vocês se prostram ou vocês vão morrer. Ou vocês se prostram ou vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Eu fico imaginando, talvez um olhando para o outro, ei, e aí, rapaz, agora, peraí, uma coisa é a fidelidade, nós vamos continuar até o fim. Mas no fogo, e talvez um olhando para o outro, não, mas se você for, eu vou. E o outro ali, não, mas é quente, hein? Não, mas se você for, eu vou. Sabe aqueles amigos olhando um para o outro, não, vamos manter fiel? Vamos manter junto? Vamos. Aí, de repente, o rei, olha, vocês não estão entendendo. Se vocês forem, vão aumentar 7 vezes a fornalha. 7? Uma vez eu estava disposto. 7 vezes é quente, hein? E um olhando para o outro, talvez, pensando, e aí, vai encarar? Eu falei, eu vou, rapaz, para a fidelidade a Deus, para manter firme a Deus, eu vou. Você não vai comigo? Não, mas se você for, eu vou também. E, de repente, os 3 ali discutindo, eu creio assim, e, de repente, um outro olha para eles, ei, vocês são doidos, eu também sou. Vocês entrarem lá, os 3 amarrados, eu vou entrar junto, ainda vou soltar vocês lá dentro, a gente ainda vai passear lá dentro, porque louco por louco, nós somos amigos, e, de repente, os 3 entram amarrados, e o anjo de Deus, o Senhor, está lá no meio deles, andando com eles solto, porque não faz sentido. Olhar só 3 amarrados, aquele rei olha, fica louco, não entende? Mas nós não lançamos 3, mas uma amizade verdadeira, lança junto, na fornalha, onde for, Deus está com eles. E eu ainda penso em um outro tipo de amigo, o amigo do peito. Quando eu li essa história, até o pastor Sérgio pregou esses dias aqui a respeito da família, diz a palavra que Davi mata Golias, e de repente Saul conversa com ele, quem é você? E ele fala, eu sou Davi, filho de Jessé, o belanita. E de repente, quando eles terminam a conversa, Jonatas, filho do rei, olha para ele e diz a palavra que a sua alma ligou com a alma de Davi. Sabe aquele tipo de amizade que você não entende? Sabe aquele tipo de amizade que você olha assim, cara, você é amigo dele, sou amigo dele, que legal, quanto tempo? Sei lá, tem uma semana, 2 semanas. Não, mas como assim? Parece que são amigos de infância. Parece que eles se conhecem há tanto tempo, mas sabe aquele tipo de amizade que não dá para explicar? Jonatas,
Ele poderia ter ali, no meio daquela conversa, olhado assim, mas Jessé, filho de Jessé, ruivinho, será que não é esse aí que foi ungido a rei? Será que não é esse aí que está querendo tomar o meu lugar? Espera aí, Saul é o meu pai, ele é o rei, se ele morre, quem é o próximo na sucessão? Eu vou amar esse cara, eu vou viver do lado desse cara, vou ser amigo desse cara. Mas, sabe, a amizade do peito é aquele tipo de gente que você, talvez, no seu trabalho, você olha assim, olha, nós estamos concorrendo à mesma promoção. Se eu ganhar, eu vou ficar feliz, o meu amigo vai ficar feliz comigo. Se ele receber, eu vou ficar feliz com ele, porque nós temos uma amizade que não dá para explicar. O 6º tipo de amizade, eu chamo de amizade Rexona, não te abandona. Você já ouviu falar em Ruth? A Ruth, meu Deus do céu, ela tinha um marido. Gente, naquela época o negócio era diferente. As mulheres aí, né, a situação era um pouco mais complicada. De repente ela perde o seu marido. O marido morre. Naquela época, o que acontecia? Quando a mulher perdia o marido, o que ela casava com quem? Geralmente com o irmão dele. A cunhada perde o marido também, então não tinha nenhum outro lá para ela casar. Já era casada e ainda morreu. Olha para a sogra e para o sogro. Cadê o sogro? O sogro morreu também. Não tinha marido, não tinha cunhado, não tinha sogro, só tinha a sogra. Mulher também. O que ela ia fazer? Mas sabe uma amizade que não dá para explicar? Ela olhar para Noemi e falar assim, ei, para onde você for, eu vou. O teu povo vai ser o meu povo. Onde você dormir, eu vou dormir. O seu Deus vai ser o meu Deus. Algumas amizades que nós precisamos, sabe, conquistar. Sabe, você dentro da igreja, olhar para pessoas assim lá fora, passando luta, dificuldade, que não conhecem o amor de Deus, não conhecem esse tipo de amizade, só pensam em Judas, só pensam nos amigos que não prestam. Mas nós podemos fazer a diferença. E é por isso que, quando eu li essa história, no livro de João, capítulo 5, pode colocar aqui, irmãos, João capítulo 5, versículo número 6. João 5, 6. Olha só. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sabe, quando eu li essa mensagem, eu comecei a analisar a respeito disso. E me veio no coração o tema dessa noite. Nós falamos do amigo Rexona, amigo traidor, amigo, enfim. Mas o que importa mesmo dessa noite, o que nós precisamos verdadeiramente, é de um amigo verdadeiro. Tema da mensagem de hoje, um amigo verdadeiro. Sabe, eu fico imaginando a vida desse homem, 38 anos. Meu Deus do céu. O que ele viveu enfermo, naquele tanque, eu não vivi ainda em vida. Apesar da cara meio judiada. 38 anos lutando. 38 anos sofrendo. Sabe, a dificuldade de sair da sua casa até naquele lugar onde tinha um tanque, imaginando, quem sabe hoje o anjo vai descer, quem sabe quando a água for agitada, eu consigo ser lançado primeiro para que eu possa ser curado. Mas os anos foram passando, e passando-se anos, talvez, sabe, no coração dele, sabe, ele fala assim, não, mas hoje eu vou mais cedo. Sabe, talvez a distância, o cansaço para chegar lá e pensar, eu vou ter que voltar para casa, o anjo não veio, eu vou passar a noite aqui. Sabe, aquele desespero. Quando finalmente ele está ali na beirada do tanque, ele olha e o anjo desce, aquela glória, as águas movimentam e enquanto ele vai, outros lançam no mar, na água, são curados, saem de lá glorificando a Deus, aquela maravilha toda, e ele fica se frustrando, dia após dia, 38 anos. E eu fico imaginando, depois de tanto tempo, analisando tudo o que aconteceu, sabe, de pessoas, talvez com situação pior do que a deles, mas
às vezes com um amigo, com uma pessoa, que na hora que o anjo desce, enquanto ele está tentando correr para poder cair no tanque, alguém com um amigo, um homem, vai lá e lança essa outra pessoa, essa pessoa é curada, e ele ficou para trás mais uma vez. Quase, dessa vez eu quase pulei, mas ele tinha um amigo, e ajudou. Eu não tinha ninguém, eu não tinha um homem que pudesse me colocar lá. Sabe, quando Jesus chega diante daquele homem, quando Jesus chega diante daquela situação, vendo o que ele estava passando, faz uma pergunta: ei, você quer ficar curado? Você quer ficar são? E a resposta dele é o quê? Mas não tem ninguém que me jogue lá. Sabe, quando eu vou, vem outro e cai em meu lugar. E aí eu comecei a analisar, talvez aquele homem, o que ele mais queria, talvez até já mais do que a cura, era que tivesse um amigo. Sabe, um amigo que talvez fosse até um amigo religioso. Um amigo que enquanto ele está lá sofrendo de dor, mas quando o anjo descesse, sabe, aquele amigo estava lá do lado, mas você está assim em pecado, 38 anos, você estava pecando. Mas ele, não, mas não importa, o anjo vai descer, me empurra aqui, sabe, ele não se importa nem com o tipo de amigo, querendo ser lançado na água. Sabe, ele não se importava talvez até com o dono da razão, um amigo que olhasse para ele: ei, eu te falei que não adianta você ficar aqui. Aí, ó, ei, 30 anos que você está aqui, você não saiu daqui ainda. Sabe, amaldiçoa esse Deus e morra, você não serve para nada. Mas ele no coração dele, não, mas tudo bem, mas na hora que o anjo descer, só me empurra, não precisa falar mais nada não, eu sei que você está certo, mas me empurra. Talvez estivesse no coração dele, mas não importaria nem que fosse um amigo traidor. Sabe, que com tanta raiva de me ver ali todo dia ali, sabe, com raiva, ele me lançasse na água, até para tentar me afogar, mas quem sabe, depois do anjo descer, no movimento das águas, ele me jogasse ali, eu sairia curado. Aí eu fico imaginando, depois de tanto tempo, talvez ele não pensasse mais, talvez um amigo louco, que entendesse a minha dor, soubesse o que eu estou passando há tantos anos, mas quando, vendo o anjo descer, o movimento das águas, me jogasse naquele lugar. Talvez um amigo do peito, que entendesse a dor dele, sem explicações nenhuma, o amasse e quando o anjo descesse, o lançasse nas águas. Ou um amigo Rexona, que na hora que ele está ali, o anjo descer, eu vou pular junto com você, e pulasse naquelas águas junto com ele, para que ao menos ele fosse curado. Mas o desejo era tão grande de ter um homem que pudesse o lançar antes de que outro, que quando apareceu um amigo verdadeiro, um amigo que excede o entendimento, um amigo que não dá para explicar, um amigo, sabe, que é mais louco do que ele, que ama mais do que ele, que sabe muito mais do que ele, que pode oferecer muito mais do que as águas, do que o anjo. Ele não reconheceu quem era Jesus. Ele não reconheceu um amigo. Sabe aquela coisa assim, nossa, mas eu fiz isso por amizade. Eu não reconheci o gesto. Sabe, porque às vezes a pessoa está tão machucada, tão ferida, que não consegue entender um gesto de uma amizade, um gesto de um amigo. E Jesus estava oferecendo, ei, queres ficar curado? Sabe, ele não estava oferecendo, ei, quer um empurrãozinho aí? Não. Jesus estava oferecendo a cura. E ele não estava reconhecendo. E eu vou dizer que muitas vezes, nos dias de hoje, Jesus vem a esse lugar, sabe, talvez a gente não esteja enxergando o anjo descer, talvez não esteja no movimento das águas nesse lugar, mas eu vou dizer uma coisa para você, Jesus está aqui. Jesus está aqui, e Ele sabe exatamente o que você precisa, se é cura, libertação, salvação, Ele sabe, prosperidade, sabe, Ele sabe. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero entender, eu quero crer, que nós possamos ter um coração, sabe, aberto a reconhecer que o Senhor está conosco. Sabe, já vou encerrar aqui. Em nome de Jesus, nós precisamos entender que o Senhor, Ele não é apenas um anjo que desce de certo em tempo. Ele não é apenas, sabe, alguém que pode, talvez, se você cair primeiro, receber uma cura. Jesus não é um amigo que vai
talvez te dar um beijo e vai se afastar de você. Jesus é aquele que, sabe, como abraçando Maria, irmã de Lázaro, sua amiga, amigo de Lázaro, sabendo que ele já há 4 dias estava morto. Sabe, sabendo que aos olhos humanos, Marta falou, eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Maria no coração, eu também sei. Mas Jesus abraça aquela mulher, a sua amiga, e chora ao lado dela. Mas sabe o que acontece? Ele estava chorando com ela, sabendo que em poucos instantes ele ia fazer o quê? Ressuscitar o seu amigo. Sabe, é um tipo de amigo que não dá para explicar o amor que ele sente por nós. E é isso que nós temos que pedir a Deus, sabe, abra o meu coração para reconhecer o amor de Deus, para reconhecer o amor desse amigo verdadeiro, para reconhecer que mesmo, sabe, talvez eu já esteja há muitos anos sofrendo, ele não estava, sabe, no bar, ele não estava no boteco, ele não estava lançado no estádio de futebol, vendo, sabe, torcida. Não, ele estava no lugar onde habitava até a presença de Deus, o anjo do Senhor descia ali. Jó passou tudo aquilo e era um homem temente a Deus, então nós também estamos sujeitos a isso. Mas nós temos que ter em nosso coração a certeza e a convicção de que, se nós vivermos a palavra de Deus, se nós abrirmos o nosso coração ao Senhor, Ele vai derramar sobre nós a sua bênção, a sua prosperidade, a sua graça, em nome de Jesus. Eu gostaria de perguntar, eu falei com o pastor Rogério, Deus colocou no meu coração, tem alguém aqui em nosso meio, no dia de hoje, talvez você aí em casa, conectado com a gente, que fala assim, pastor, eu já ouvi falar desse Jesus, eu até conheço ele, eu tenho até um amigo que me fala sobre ele, até já ouvi histórias sobre ele, mas até acredito que ele me ama, mas eu ainda não dei um passo para ele. Talvez ele saiba que eu existo, talvez ele esteja vendo a minha condição, talvez ele esteja falando comigo, mas eu ainda não entendi o gesto dele, eu ainda não entendi o que ele realmente quer de mim. Mas hoje eu gostaria de poder dar um passo para dizer, olha Jesus, além de ficação, eu quero ter essa amizade. Além de ter a oportunidade de ser curado, de alcançar uma graça, de viver uma promessa, eu quero ter essa amizade sincera e verdadeira. Sabe, talvez você que ainda não encontrou com Jesus. Talvez você está na igreja pensando, poxa, um dia, quem sabe, eu vou dar um passo para Jesus. Quem sabe o dia hoje. Diz a palavra, esse versículo me chamou a atenção, versículo 9, se puder colocar ali, João 5:9, diz assim, logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, ficou curado, Jesus o curou. Aquilo que por 38 anos ele buscou, Deus o concedeu. E quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus do céu, que glória. Sabe, ele recebeu a cura, recebeu a bênção, recebeu a promessa. Infelizmente, muitos, quando recebem, se afastam de Deus, porque não entendem o gesto. Mas esse último finalzinho que diz assim, aquele dia era sábado. Sabe, sábado é um dia complicado, muitas pessoas interpretam de várias formas, e aquele povo, inclusive alguns amigos religiosos, o condenavam por ele estar curado, por ele poder carregar o seu leito. Não entendiam isso. Mas quando eu li esse versículo, era sábado, eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, hoje é quinta. Hoje é o dia que nós podemos sair dessa igreja livres, libertos, abençoados, com um novo amigo, ou reforçando a nossa amizade. E é por isso que eu quero perguntar, se tem alguém aqui que gostaria de dar esse passo de amizade para com Cristo, não para com a igreja apenas, não para com pastores, mas para Cristo,
reconhecer o gesto dele. Se você puder, se tiver alguém, eu gostaria que você pudesse levantar sua mão assim, em nome de Jesus. Mais alguém? Assim, eu quero ter essa amizade. Sabe, eu preciso dessa amizade. Sabe, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Cristo. Mais do que alguns amigos que nós conquistaremos nos nossos dias. Nós precisamos de Jesus. Tem mais alguém? Acredite, não há amigo melhor do que Ele. Glória a Deus. Posso pedir para vocês se colocarem de pé? Se importa? À vontade. Mas, sabe, nós não podemos nos abraçar por distanciamento físico, mas esse distanciamento social, ele não acontece aqui na igreja. Porque o homem não vai poder abraçar você, mas Jesus está aqui e vai abraçar você hoje. Você vai sair dessa igreja sabendo que você conquistou um novo amigo. Você vai sair dessa igreja sabendo que um amigo verdadeiro, que entende vocês, que sabe o que vocês passam, que sabe verdadeiramente o que vocês precisam. Talvez aqueles que estavam junto com aquele homem não entendiam que realmente ele queria ser lançado naquela água. Mas Jesus sabia. E eu quero dizer em nome de Jesus que vocês vão sair daqui abraçados no dia de hoje. Vamos orar? Eu gostaria que você repetisse conosco. Vocês aí levantaram. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, que o Senhor Deus, Ele ressuscitou dos mortos, você crê nisso, de todo o seu coração, você será salvo. E eu quero dizer que Jesus, Ele pode te oferecer cura, Ele pode te oferecer prosperidade, bênção, alegria, paz, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas o que Ele tem de melhor é que Ele pode, através da amizade dEle, oferecer um livre acesso ao Pai. E você hoje, com amizade, sabe aqueles amigos que entram na sua casa e já vai meter a mão na geladeira? É assim, você vai ter um amigo que vai poder você chegar diante de Deus. Deus, Pai, eu sou amigo de Jesus. E hoje eu quero ter esse contato com o Senhor. É isso que Jesus vai proporcionar para vocês hoje. Em nome de Jesus. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu quero agradecer por este momento de poder estar em tua casa, de poder ter um encontro com o Senhor. Senhor nosso Deus, diante de ti eu peço, escreva o meu nome no livro da vida. Pai, agora eu quero, ó Deus, diante do Senhor e dos homens, oferecer a minha vida como amizade verdadeira a esse Cristo que um dia se entregou por mim. E em nome de Jesus, diante de hoje, a partir de hoje, que eu possa viver em novidade de vida na presença de Deus. Amém? Igreja, se coloque de pé, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Sabe, esse é um passo, um dos primeiros passos. A pastora falou hoje aqui, domingo tem batismo. Se vocês desejarem, os diáconos vão entregar aí a ficha verde. Ah, não, está muito cedo. Nunca está cedo para ter uma amizade. Nunca está cedo para fazer uma amizade. Então, se vocês se sentirem no coração, não perca a oportunidade, entrega. Só preencher a ficha verde, entregar aqui os pastores. Mas em nome de Jesus, o mais importante de tudo, viva na presença do Senhor. É isso que Ele quer para todos nós. Os irmãos vão louvar o hino, depois a gente encerra, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, em seguida nós encerraremos o culto. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor. Aleluia! Meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso.
nós temos, tudo que nós somos, ó Pai, nós entregamos ao Senhor. Tudo que nós desejamos, ó Pai, os nossos sonhos, anseios, necessidades, aflições, Pai, nós entregamos a Ti, o nosso verdadeiro amigo que pode todas as coisas. Um amigo que excede o entendimento, porque, Pai, talvez nós não entendemos o que nós estamos passando. Mas quando nós sabemos que mesmo no buraco, mesmo no vale, mesmo na cova dos leões, mesmo na fornalha, o Senhor é quem estende a mão para nossas vidas. O Senhor é quem verdadeiramente nos protege, nos alcança, Pai. É essa amizade que nós desejamos do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela nossa igreja, pelos nossos amigos, por nossos irmãos. Sabe, Pai, que talvez nós não entendemos, mas um amor verdadeiro que surge em cada um de nós. Sabe, como se a nossa alma ligasse a cada um deles, ó Pai. Que nós oramos por eles para que eles sejam alcançados pelo Senhor. E que verdadeiramente, ó Pai, eles possam sair dessa igreja, deste culto, sabendo que o Senhor, o nosso amigo, tem nos abraçado, tem zelado, cuidado de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo, Pai, cuida da nossa igreja, cuida das nossas vidas, cuida das nossas famílias, cuida daquelas pessoas que estão lançadas lá fora, perdidas. Aleluia, Pai. Encontre cada um delas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do amigo verdadeiro, Senhor Jesus Cristo, a doce e plena comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. E que no nome do Senhor Jesus Cristo tenhamos um dia maravilhoso na presença de Deus, em nome de Jesus. As palmas glorificam ao Senhor, exalte a Ele, porque Ele é dono de toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Deus abençoe, vão na paz do Senhor, em nome de Jesus, até domingo, a glória do Senhor.